Chegou o dia de decidir a vaga na Copa do Brasil e o Flamengo tem problemas na escalação. Vou trazer um corte da mídia esportiva trazendo a cobertura completa dessa partida, também as prováveis escalações de Flamengo e Atlético Mineiro e os desfalques do nosso Mengão. Vamos pra cima porque a gente já venceu o Atlético Mineiro na Arena MRV e fomos campeões da Copa do Brasil lá. Nada é impossível para o Flamengo se classificar hoje. Se você já acredita na classificação do Flamengo, vai deixando sua opinião aqui nos comentários, tá dando like para ajudar o trabalho. Crédito do vídeo eu vou deixar na descrição a ESPN Brasil. Se inscreve para você não perder nada do Mengão e bora ver a cobertura completa desse jogão. Prioridade, palavrinha curta, pequena, mas que impacta em coisa grande. É ela quem explica o desejo do Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. No confronto com o Flamengo, os mineiros saíram na frente. Vantagem de 1 gol no Maracanã e também do empate na Arena MRV para despachar o Flamengo. Todas as forças vão ser utilizadas pelo Galo no confronto. Hulk até ficou no banco na última partida pelo Brasileiro. O Atlético tem bem claro o seu objetivo. A gente tem que trabalhar bastante porque temos que beirar a perfeição, porque é uma grande equipe, nós sabemos. Então não podemos dar nenhum mole, nenhuma brecha para poder a gente alcançar nosso objetivo, que é sair com a vitória. Do lado rubro-negro é bem diferente. A palavra prioridade até está junto da Copa do Brasil, mas vem acompanhada de um terceira antes. Isso porque no topo da lista rubro-negra estão, claro, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores. Isso não significa que uma eliminação não teria impacto no clube. Felipe Luiz sabe bem o peso das cornetas da Gávea. É um Flamengo competitivo, de olho na defesa do título e quem sabe numa quarta final consecutiva mais à frente. Mas não há sacrifício além do necessário. Bruno Henrique e Luiz Araújo, por exemplo, nem viajaram a Belo Horizonte. Ambos sem lesão, mas poupados por controle de carga, de olho no restante do ano. Não, o objetivo é disputar todos os títulos, né? Hoje o Flamengo ele te permite isso. Você com esse elenco altamente qualificado que temos, ele te dá a possibilidade de disputar os títulos, de brigar para ser campeão do Campeonato Brasileiro, de ter um elenco qualificado para chegar também na Libertadores e na Copa do Brasil. E eu particularmente volto a repetir o que eu falei ano passado. Para mim é um privilégio ter esse número de jogos para jogar. Não reclamo, porque os melhores jogam mais jogos, isso quer dizer que somos um dos melhores, e eu particularmente quero ganhar todos os jogos que venham pela frente. Nunca vou escalar um time para perder um jogo, né? São ideias bem diferentes diante do mesmo objetivo. O Galo com a massa, sedento pela Copa do Brasil e a vingança de 2024. O Flamengo competitivo, mas de olho nos outros campeonatos de 2025. Palavra pequena, mas de consequência gigante. Prioridade. Prováveis escalações de Atlético e também vamos colocar a provável escalação do Flamengo. Começando com o Galo, então, dono da casa, com Everson, Saravia, Lianco, Júnior Alonso, Gabriel Menino, Alan Franco, Igor Gomes, Scarpa, Rony, Coelho e o Hulk. O técnico Cuca deve colocar esse time em campo amanhã. E o provável Flamengo do Felipe Luiz com Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Jorginho, Alan, Plata, Arrascaeta, Samulino e o Pedro. Mota. Vamos lá, debater Galo e Flamengo e eu vou perguntar para Gustavo Zupac. Seco para você, sim, Gustavo Zupac. Seguinte, é nítido que existe uma diferença de peso na Copa do Brasil para Galo e Flamengo ou não é bem assim? Antes da semana passada era nítido, esse olhar mudou. Tá mais próximo, né? O Flamengo, até pela escalação que o Felipe colocou em campo na semana passada, o Flamengo deixou muito claro que dentro das 3 competições que disputa, a Copa do Brasil é a menos importante para o Flamengo e por isso o Felipe iria fazer o controle de carga naquele jogo, priorizando o Campeonato Brasileiro. A questão é que o Flamengo não só perdeu o jogo contra o Galo na ida em casa, jogando abaixo do que a gente sabe que é capaz de jogar, como repetiu uma performance oscilante na teoria com os seus melhores jogadores disponíveis, no duelo contra o Ceará. Então isso traz para o jogo de amanhã em Belo Horizonte pela Copa do Brasil uma carga que o Flamengo esperava não ter, né? O Flamengo optou por administrar a Copa do Brasil, mas uma eliminação amanhã, ela não vai representar só sair da competição que ele, Flamengo, julgou ser a menos importante. Ela vai representar mais um jogo ruim, mais um jogo com performance de oscilação dentro de um recorte que vai aumentando. E aí pode gerar pressão para as outras competições que o Flamengo julga serem mais importantes, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Então, pela maneira que as coisas aconteceram nos últimos 3 jogos, desde os últimos 2 jogos contra o Galo e contra o Ceará, o jogo de amanhã está mais importante do que o Flamengo imaginava que seria antes do jogo de ida. E para o Galo, não. Para o Galo é a possibilidade de continuar brigando por um título importante em uma temporada de muitos problemas. Ficou uma importância parelha. O jogo de amanhã vai ser muito quente em BH. Quero te ouvir sobre esse tema, Calçade. Como é que você vê o valor
da classificação para os dois, o valor da Copa do Brasil como um todo para Galo e Flamengo? Olha, eu vejo da mesma forma. Eu não consigo conceber que o Flamengo não esteja preocupado com a Copa do Brasil. Entendeu? Pelo investimento do Flamengo, seria um desperdício. Assim, a Copa do Brasil, o que ele pode é o seguinte, né? Eu acho que ele sabe que pode, e está fazendo isso hoje, competir pelo título brasileiro. E aí eu não vou falar de dinheiro, tá? Porque a gente, assim, a Copa do Brasil, por dar um prêmio gigantesco, em alguns momentos o que acontece? Se deixa o Brasileirão de lado, e assim, não tem coisa mais triste do que o abandono do Campeonato Brasileiro, 100%. Que acontece no segundo semestre, assim, por todo mundo. Ela vira mais uma loteria do que uma competição. Vai levando. A Mega Sena, não é um campeonato. Vai levando, a hora que a gente cair numa competição ou na outra, a gente vê se dá tempo aí de ganhar o Brasileirão. Sim. Então, eu acho triste, porque é o seguinte, em qualquer país do mundo, qualquer país de futebol desenvolvido, tá? Do mundo em que as coisas realmente funcionam, né? Você pega futebol europeu, nenhum clube larga o seu campeonato nacional. Você não vê acontecer isso. Você não vê acontecer na Inglaterra, você não vê acontecer na Espanha, na Itália, na França. Abandonar do jeito que a gente abandona, não acontece. Agora, as Copas, às vezes, eles negociam. Mas quando avançam no momento mais decisivo, eu já estou aqui, vou jogar. Agora, o Flamengo tem uma capacidade de colocar grandes equipes dentro de campo, não só uma grande equipe. O que está acontecendo é que ele não está jogando bem. Não está. Nem o time A, nem o time B, não está no seu melhor momento. Então aí ele reforça a impressão de que abandonou, que não está levando a competição a sério. Eu entendo que está levando a sério, vai levar a sério, e o Atlético ainda não passou. O Atlético teve um resultado magnífico. Venceu o Flamengo fora de casa e depois de ter perdido para o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Com o mesmo formato, com alguns ajustes, o Cuca foi muito bem e falou assim, dá para ganhar. Mas eu não tiraria do Flamengo a possibilidade ainda de ganhar do Atlético jogando fora de casa. Agora, está jogando bem o Flamengo? Não. Eu vejo o Flamengo num momento de mudança de perfil. Está mudando o perfil. Você pega a saída do Wesley, você pega a saída do Gerson, a chegada de alguns jogadores, há uma mudança de perfil. E há uma grande dúvida, que qual é o atacante central do Flamengo? Aquele cara joga de frente pro gol, quem é que está dando resultado? É o Pedro hoje? Não está dando. É o Bruno Henrique? Então o Flamengo aí tem um problema. Tanto que ele está no mercado tentando encaixar um jogador ali. Aí você me diga, Flamengo a partir do momento que tiver Samuel Lino, ele vai ser, eu já diria que já é titular do Flamengo. Você tem o Emerson Royal, ele vai jogar também. O Jorginho chegou jogando também. O Saúl Niguez deve jogar, assim, nos grandes momentos você vai ver o Saúl dentro de campo. Carrascal está chegando. Há uma mudança de perfil no Flamengo. E isso pode levar a consumir algumas rodadas. E tem Libertadores da América. Semana que vem. E tem Libertadores da América. Mas eu vejo o Flamengo ainda inteiro nessa disputa. E reconhecendo o grande resultado do Atlético Mineiro, mas o Flamengo pode, vou dizer, surpreender, porque aí seria uma loucura. Mas o Flamengo pode ganhar. Galo, passar pelo Flamengo nessa altura do campeonato, num ano em que ele reduziu um pouco folha, perdeu um jogador importante como o Paulinho, né, vendendo pro Palmeiras, mas está vivo na Sul-Americana, passou ali nos pênaltis, tem o Campeonato Brasileiro em que ele é um coadjuvante neste momento. Passar pelo Flamengo, o que vai representar para os 4 meses finais do ano? Eu acho que pode ser muito importante, além do simples fato, né, de mais objetivo possível, de avançar às quartas de final da Copa do Brasil, eliminando o seu segundo grande rival, né, tirando o Cruzeiro, todo respeito ao América, mas tirando o Cruzeiro, para o atleticano, os jogos contra o Flamengo são muito importantes. Mas tem uma coisa que está ali, em volta do ambiente do Galo, que pode ser interessante, que é uma virada de chave nesse sentido, né? Se a gente lembrar, pouquíssimas semanas, uma semana antes do duelo contra o Flamengo, o Galo viveu uma crise muito grande entre jogadores e diretoria, né? Com jogadores pedindo para sair, ou notificando o clube internamente, ou notificando o clube judicialmente, como foi o caso do Rony, por atraso de pagamento. E esse é um problemaço, né? O Galo vive uma temporada muito complicada do ponto de vista administrativo, questionamentos sobre a SAF, desencontros do ponto de vista financeiro, desacordo com jogadores. Mas tem uma peça nesse clube Atlético Mineiro que se chama Cuca. E o Cuca, se ele fosse uma célula, o Cuca seria uma célula que se proliferaria no caos. O Cuca não gosta de água mansa. O Cuca trabalha melhor no caos do que na tranquilidade. Isso, assim, é claro que os cenários não se repetem obrigatoriamente, mas isso tem me lembrado... O discurso dele gira em torno dessa... Ele gosta de mexer na água, ele fala. Isso me lembrou um pouco o ambiente que o Cuca viveu no Santos em 2020, o ano que o Santos foi vice-campeão da Libertadores. Jesus amado. Onde o Cuca teve que trabalhar, além de técnico, e muito bem que ele trabalhou, como psicólogo, como diretor de futebol, como advogado. O Cuca convenceu naquela temporada
temporada o Everson, hoje goleiro do Galo, a não entrar na justiça para ir embora do Santos, e outros também que queriam sair do Santos, e ele interferiu. E dentro desse caos ele conseguiu juntar o time e fazer o time embalar, e ele tem dentre as potências e fraquezas do Cuca como técnico, essa administração nos momentos mais caóticos é uma força dele. Então se o Galo, que passou aos trancos e barrancos na Libertadores, venceu recentemente no Campeonato da Sul-Americana, venceu recentemente no Campeonato Brasileiro, se dentro desse contexto, pós essa crise pesada que existiu, passa pelo Flamengo da maneira que pode passar, pode representar para o Galo uma virada de chave importante na temporada, pode se transformar num terreno onde o Cuca costuma trabalhar bem. Pode acontecer, o Galo tem uma vantagem que é pequena, mas tem uma vantagem importante para o jogo de amanhã. Ou seja, o Cuca é um cara talhado para trabalhar em quase todos os clubes. Exatamente. Exatamente. Assim, Palmeiras e Flamengo não é muito da praia dele, mas os outros, cara, nossa, é o que mais tem é crise. É isso aí, flamenguista de coração. O Flamengo, infelizmente, tem um desfalque de Bruno Henrique e de Luiz Araújo, que estão fazendo o famoso controle de carga. Nada mais é do que serão poupados, porque estão perto de lesionar, segundo o departamento médico. Luiz Araújo, inclusive, ficou fora do jogo contra o Ceará e agora fica fora do jogo contra o Atlético Mineiro. 2 jogos seguidos. A tendência é que ele volte a atuar no final de semana contra o Mirassol. Já o Arrascaeta deve ser sim titular e ele é peça muito importante para o Flamengo buscar essa virada para cima do Atlético Mineiro na Arena MRV. Lembrando que o Flamengo precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a disputa para os pênaltis, vencendo por 2 gols de diferença, o Flamengo se classifica direto. Essa provável escalação do Flamengo que vocês viram nesse vídeo, e eu creio que dá sim para o Flamengo passar sim por cima do Galo. Já que fomos campeões lá dentro, nada seria impossível para o Flamengo se classificar agora também dentro da Arena MRV. Se você gostou desse tipo de conteúdo, é flamenguista de coração, te peço, se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos, tá com um like para ajudar o trabalho. Flamenguista de coração, isso aqui é Flamengo. Vamos rumos a essa classificação.